E a quarta é um dia de incerteza para todos os mercados do mundo diante do anúncio das tarifas recíprocas sobre produtos importados, que serão impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, até mesmo a países aliados. As medidas devem ser divulgadas às 16 horas, no horário aqui de Brasília, em um evento ao vivo lá na Casa Branca. Ainda que o anúncio só ocorra mais tarde, a gente recebe agora a Daniela Fredo, que é professora de Economia da UNB, para discutir esse assunto, já que as consequências certamente chegarão até o Brasil. Na verdade, professora, já chegaram, né? Porque esse não é o primeiro anúncio de tarifaço e a gente já está sentindo isso aqui na pele, né? Sim, bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Sim, nós já estamos sentindo esse tarifaço. Começou, então, com ferro, aço, que já está sofrendo as tarifas de 25%, e agora a gente está numa expectativa do que vai significar essas tarifas que estão sendo anunciadas em relação ao Brasil. Então, se espera que... Não se sabe, ainda existe muita incerteza sobre qual que vai ser o impacto disso no cenário econômico, nas relações externas dos países em geral, e como que vai ter uma realocação dos acordos comerciais em todo o mundo. Professora, um questionamento que muita gente faz é o que é que significa de fato essas tarifas, porque o Donald Trump, não só nesse mandato, no anterior, ele já usava esse argumento de que aumentar as tarifas poderia ajudar a indústria interna. A senhora poderia explicar então pra gente o que é que ele pretende fazer com esse aumento de tarifas e também tentar analisar um pouco se os Estados Unidos, na sua opinião, ainda tem esse poder tão grande de barganha que possa ter uma atitude como essa de aumentar tanto as tarifas, né? Como fez o Donald Trump. Os Estados Unidos ainda são, né, ainda a maior economia do globo. Então, o papel dele no mercado externo em relação ao comércio é muito importante. Então, ele ainda, digamos assim, tem um poder político significativo que pode impactar toda a governança global. A ideia do Trump é que com as tarifas tenha uma proteção em relação à indústria doméstica norte-americana, mas o que ele deseja, que pelo menos aparenta ser esse o objetivo dele, é que a produção, né, das empresas que produzem para os Estados Unidos ocorra nos Estados Unidos. Então, em vez de importar de outros países, ele gostaria de internalizar a produção para gerar emprego e renda dentro dos Estados Unidos. Então, isso aparece em vários discursos, como hoje está sendo chamado Dia da Libertação. Então, é o dia que os Estados Unidos vai se libertar, é o inverso, né? Então, do ponto de vista ideológico, essa argumentação ela é interessante, porque quando você coloca tarifas, você diz que você se liberta. Então, é contraditório em si, mas é a forma como ele tem de justificar também para o seu público o significado disso. Então, vai ser o dia que ele vai se libertar da dependência exterior. Então, ele espera que, com isso, as indústrias voltem, gerem emprego e renda dentro dos Estados Unidos. Só que, de imediato, pode até ser que isso melhore a indústria dos Estados Unidos no futuro, mas, de imediato, o que vai se sentir no mundo todo é inflação. Né? Então, esse vai ser o primeiro resultado dessas políticas de Donald Trump. E inflação, a gente sabe, tem um peso muito grande, a gente estava falando sobre popularidade, na popularidade dos governos. Então, ainda é muito inesperado, né? O que se espera. E, por outro lado, só complementando a minha resposta, ele usa como barganha, né? Então, ele usa a ameaça, a implementação de tarifas como barganha para melhorar as suas relações no comércio internacional. Não dá para saber
resultado. Pode ser que ele volte atrás, como ele já fez algumas vezes, e renegocie, mas o Trump é uma caixinha de surpresa. A gente não sabe o que esperar de fato. Acho que ninguém arrisca. Professor, um fato que me chamou a atenção, não só esse tarifaço, essas imposições que o Trump está fazendo, mas a gente está vendo vários países se unindo para se proteger desse tarifaço. A União Europeia está demonstrando isso, mas algo que realmente, para mim, me impressionou muito foi o fato de Japão, China e Coreia do Sul se juntarem justamente para tentar impedir que essas tarifas influenciem tanto, né? O quão arriscado também é essa tática do Trump nessa relação que ele mantém com os países, já que ele está pegando briga com os maiores, né, fornecedores, os maiores importadores e exportadores do país, países que são aliados há anos. Então, o quão é arriscado para a relação internacional dos Estados Unidos esse tipo de posicionamento como o Trump vem fazendo? Então, é exatamente isso que a gente não sabe. Se espera que venha se concretizar essas ameaças que o presidente Trump está fazendo, se espera que realocação da geopolítica global. Uma coisa interessante que já apareceu para o Brasil foi a França ter já flexibilizado a resistência que ela tinha com o Mercosul em declarações recentes. Então, agora, esse novo bloco na Ásia. Então, é normal e é esperado que outros acordos de comércio internacional sejam feitos para tentar reduzir ou mitigar a saída dos Estados Unidos, né, desse comércio, porque ele vai abrir um flanco, né, então, com o aumento de preços, ele vai abrir um flanco no comércio internacional, vai abrir um buraco, e a gente sabe que não existe, né, poder desocupado. Então, uma vez que os Estados Unidos saem, quem tomar as iniciativas de primeiro, provavelmente vai ser a China, né? Vai tentar entrar nas redes de comércio norte-americana. Então, caso isso venha se concretizar, é esperado, eu não sei como os Estados Unidos vão reagir em relação a isso, porque provavelmente vai haver um aprofundamento desse tensionamento das relações comerciais externas. Não se sabe ainda como o presidente Trump vai reagir, mas é esperado que os países se protejam, e se protejam em grupo contra os Estados Unidos, talvez até tendo uma guerra comercial, medidas de retaliação. Não se sabe ainda como que essas estratégias vão se organizar. E a gente vai ficar acompanhando tudo aqui no Metrópolis, inclusive, e a senhora já está convidada novamente para falar sobre esse assunto, afinal, o anúncio vai ser hoje à tarde, mas te agradeço pela participação aqui no Boletim Metrópolis de hoje. Eu que agradeço. Obrigada, bom dia.